Quem foi o rei Abias? O rei Abias era o filho de Roboão e neto de Salomão, dois reis que também têm grande importância na Bíblia. A história de Abias é relatada principalmente no livro de 1 Reis e 2 Crônicas. Apesar de seu curto reinado, Abias teve um impacto significativo, especialmente em termos de sua fé e sua devoção a Deus. Um dos eventos mais notáveis do reino de Abias foi a guerra contra Jeroboão, o rei de Israel. Esta guerra não foi apenas um conflito militar, mas também uma batalha espiritual e política. Jeroboão tinha se afastado dos ensinamentos de Deus, estabelecendo ídolo e desviando o povo de Deus do verdadeiro culto ao Senhor. Abias, por outro lado, procurava reafirmar a aliança com Deus e restaurar a fé e a ordem em Judá. A Batalha de Zemaraim é um dos episódios mais significativos desta guerra. Abias subiu a colina de Zemaraim e fez um discurso inspirador, invocando a proteção divina e lembrando o povo de Israel sobre a sua legitimidade da casa de Davi. Ele destacou que os sacerdotes e levitas continuavam a servir no templo em Jerusalém, seguindo as instruções de Deus. Este discurso não foi apenas uma estratégia militar, mas também uma demonstração de fé e ao único e verdadeiro Senhor. A Bíblia relata durante a batalha, quando Abias e seu exército estavam cercados, eles clamaram ao Senhor. Deus ouviu seu clamor, na mesma hora garantindo uma vitória significativa para Judá. Este episódio sublinha a crença de Abias na proteção e intervenção divina, mostrando que a fé pode superar desafios aparentemente insuperáveis. Após a vitória, Abias conseguiu retomar várias cidades e fortalecer as fronteiras de Judá. Essa vitória não apenas consolidou seu reinado, mas também reafirmou a importância da fidelidade a Deus. Judá fortaleceu o reino, consolidando o poder de Abias e aumentando sua influência na região. Israel enfraqueceu o reino, marcando o início do declínio do reinado de Jeroboão. No entanto, a paz foi temporária e os conflitos com Israel continuaram a ser uma característica predominante na região. Infelizmente, a Bíblia relata em 1 Reis 15:3 que Abias cometeu os mesmos pecados que seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor. Abias possivelmente se envolveu em práticas idólatras e não seguiu os mandamentos do Senhor com a mesma fidelidade que Davi. O reinado de Abias termina com sua morte após 3 anos de governo. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre as circunstâncias de sua morte, mas menciona que ele foi sepultado na cidade de Davi, em Jerusalém, com os seus ancestrais. Apesar de seu reinado relativamente curto, Abias deixou um legado de fé, coragem, inspirando as gerações futuras a buscar a Deus em meio aos desafios da vida. Mas por amor a Davi, após a morte de Abias, o Senhor elevou seu filho Asa ao trono, confirmando a sua promessa em Jerusalém e garantindo que a linhagem de Davi continuasse a reinar. A história de Abias é um exemplo poderoso de como a fé pode guiar e fortalecer líderes em tempos de diversidade. Mas, para todos aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor, é claro, essa história contada aqui fornece uma lição valiosa sobre a importância de manter a confiança em Deus, pessoal, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente intransponíveis. Além disso, a história de Abias nos alerta sobre a necessidade de preservar em nossa conduta a fé em Deus. Por falta de vigilância, Abias cedeu às tentações da carne, assim como outros reis também o fizeram. Isso nos ensina, pessoal, a não baixar a guarda, mesmo em períodos em que parecemos invencíveis. A fragilidade humana é evidente na fase de Abias, mostrando-nos que mesmo os líderes mais poderosos do mundo podem sucumbir às tentações se não estiverem constantemente em vigilância. É um lembrete para todos os cristãos que a batalha espiritual é contínua e que devemos estar sempre alertas e firmes na fé no nosso Deus.